Jonas Varela na internet, no YouTube. É, se inscreva no nosso canal, no nosso site, acompanhe nossos vídeos. Nós, hoje nós agradecemos a sua audiência, seu carinho, a sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, não é? No nosso vídeo, o último vídeo do assunto, né, das explicações, nós explicamos o livro de Ruth, não é? O oitavo livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada. O livro de Ruth, ele é justamente o terceiro livro histórico, né? Terceiro livro histórico. O primeiro nós sabemos que é o primeiro livro histórico, vamos dizer aqui, Juízes, Josué, né? É Josué, exatamente. Josué, primeiro livro histórico, né? Depois Juízes, depois Ruth é o terceiro. Juízes é o segundo, Ruth é o terceiro. Então, o quarto livro, que são dois aqui, primeiro e segundo Samuel, a função da autoridade. Mas aqui nós vamos contar como um livro só. Então, como o nono livro, o livro número 9 do Antigo Testamento, né? Primeiro e segundo Samuel. Contando como um livro só. São dois livros, a função da autoridade, né? Primeiro, do livro de Samuel. Então, para ver se dá, no final dá tudo certo a contar isso. Se não completar a quantidade de livros do Antigo Testamento, né? Aqui, é porque se conta os dois, cada um. Mas aqui nós vamos fazer assim como aqui tem aqui a primeiro e segundo Samuel, né? Então vamos dizer que é o nono livro. Então, no primeiro livro de Samuel, sacerdote, profeta e juiz, né? É a primeira parte do livro de Samuel, né? Primeiro Samuel, exatamente. É aqui número 1, diz aqui, tem aqui número 1, né? Aí tem ponto, aí tem Samuel, 2 pontos, sacerdote, profeta e juiz. Então, o primeiro capítulo do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, é justamente o primeiro assunto, né? Primeiro assunto, Samuel e a palavra de Javé, né? O primeiro assunto no primeiro livro de Samuel, que conta com, vamos dizer aqui, 28 versículos, né? Vamos dizer que esse número 1 aqui, Samuel, sacerdote, profeta e juiz, é a primeira parte, né? Que é o primeiro livro de Samuel. Então, primeiro assunto, Samuel e a palavra de Javé. São, como eu falei aqui, 28 versículos, né? 28 versículos, vamos ajeitar aqui. 28 versículos. O primeiro tópico, né? Do primeiro livro de Samuel. Javé atende o pedido do povo. Primeiro e único tópico, né? Do primeiro capítulo. Vamos para as explicações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1,1-28. Significa, capítulo 1, versículos 1 a 28. Quando eu falar assim, né? Capítulo 1,1-28. É um momento importante na história de Israel. O povo vai passar do sistema tribal para o sistema tributário. A mudança é de grandes proporções. A religião que sustentava a participação política e divisão igualitária dos bens agora servirá para cimentar uma ideologia de Estado, onde a economia e a política ficarão
concentradas em mãos de um poder central. A história de Samuel é a abertura dessa nova fase, que será o grande desafio para o povo. Como em outros casos, entre parênteses, Isaac, Sansão e João Batista, o nascimento de Samuel é apresentado de forma milagrosa. Da mulher estéril e humilhada, entre parênteses, figura do povo, nasce, por graça de Javé, aquele que será o símbolo da fidelidade a Javé dentro do novo sistema. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do segundo capítulo do primeiro livro de Samuel, em todos os seus, vamos dizer aqui, quantos versículos, não é? 36 versículos. Vamos para as explicações. Não, o segundo capítulo, primeiro tópico, né? Do primeiro livro de Samuel, do segundo capítulo. Esperança de um reino justo. Segundo tópico, corrupção e castigo. Então, vamos ver aqui, são 3 tópicos, né? Justamente. Não, 2 tópicos. Exatamente, 2 tópicos no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Ainda no seu primeiro assunto, Samuel e a palavra de Javé. Então, o segundo capítulo, primeiro tópico, esperança de um reino justo. Segundo tópico, corrupção e castigo. Vamos para as explicações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2,1-10. Este cântico nasceu em data posterior e provavelmente celebra uma vitória do rei sobre os inimigos, entre parênteses, versículo 10. Certamente foi colocado aqui para expressar a esperança do povo de que o novo regime significasse, de fato, uma salvação. A função do rei é tornar visível a própria ação de Javé, que liberta dos inimigos, entre parênteses, versículo 1, e instaura o reino da justiça, entre parênteses, versículos 3-9. Para isso, espera-se que desapareçam as desigualdades e todos possam usufruir da liberdade e da vida. Lucas seguiu de perto este cântico para compor o de Maria, entre parênteses, conforme Lucas 1,46-56, e nota. Versículos 11-36. O texto procura explicar por que o sumo sacerdote no tempo de Salomão passou de Abiatar, descendente de Eli, para Sadoc, entre parênteses, conforme 1 Reis 2,27-27, não é traço, ponto 35, né? 1 Reis 2,27.35. Ao mesmo tempo, procura justificar a destituição dos levitas de seus diversos santuários locais, quando se centralizou o culto em Jerusalém no fim do século VII, entre parênteses, conforme 2 Reis 23,9. O autor se serve da profecia como estilo literário para justificar a política centralizadora do rei Salomão e do rei Josias.
Isso nos mostra que os poderosos em todos os tempos e lugares usam frequentemente a religião para explicar e justificar as próprias atitudes. Por outro lado, o texto sugere que, nessa época, o sistema das tribos já começava a se corromper. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para a leitura das explicações do capítulo 3, né? Do capítulo 3 do livro, do primeiro livro de Samuel, né? Ainda no seu primeiro assunto, Samuel e a palavra de Javé, né? Na sua primeira parte, 1 Samuel, sacerdote, profeta e juiz, né? Então, o terceiro capítulo, ele conta justamente com, vamos dizer aqui, quantos? 21 versículos. Só um tópico, a vocação profética. Vamos para as explicações, que vai do capítulo 3,1 traço 4,1. Já passa para o capítulo 4 no seu primeiro versículo, né? Então vamos dizer aqui, 4,1. Então vamos para as explicações, capítulo 3, né? Narrando a vocação de Samuel, a Bíblia inicia a grande lista dos profetas, cuja função é serem porta-vozes de Javé. Eles anunciam claramente o que Javé está realizando ou vai realizar dentro da história. Neste relato, a função profética aparece em Israel antes de surgir e se formar o Estado com autoridade política central. A Bíblia quer mostrar que o profeta é aquele que mantém viva a consciência crítica de um povo. Ele deve impedir que as autoridades políticas se absolutizem e oprimam o povo. O texto faz pensar na vocação de cada pessoa. Deus chama cada um de nós para exercer uma função dentro do projeto de Deus. Projeto esse que é voltado para a liberdade e a vida. Cada pessoa é um modo de Deus dizer a palavra que constrói a sociedade e a história. É preciso que cada um aprenda a distinguir a voz de Deus sem confundi-la com a voz daqueles que produzem e mantêm uma estrutura de sociedade voltada para a escravidão e a morte. Então, nós voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações do capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.